Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Frelich. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, torcedor aimorésista que nos acompanha aqui na Rádio Índio Capilé. Eu sou Emanuel Frelich, estou aqui para trazer algumas informações sobre a base do Aimoré, dessa vez em um ambiente um pouquinho diferente, mostrando o treino do Sub-20 do Aimoré, o Momento Curumim nessa edição especial, nesta quarta-feira, um pouco diferente o dia, o horário segue o mesmo, 8h30 da noite, mas nós estamos aqui para trazer os detalhes, as informações sobre o Aimoré, com ao fundo o treino da categoria Sub-20 que se prepara para a estreia no Campeonato Gaúcho Sub-20 Série A2. Desde já eu peço sempre que você se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe seu like, compartilhe com os amigos, muito importante para que a gente possa ir crescendo o nosso trabalho aqui na Rádio Índio Capilé e a sua participação é muito importante. Bom pessoal, nós fizemos toda uma cobertura há algumas semanas atrás, lá no CT do Botafogo, em que é outro local em que o Aimoré realiza treinamentos, mas estamos aqui no Parque do Trabalhador, local em que a Sub-20 está realizando agora a sua preparação, já pensando na estreia contra a equipe do Guaíba. Esse jogo vai ser no estádio Cristo Rei, ainda não tem uma definição certa de data, porque tem previsão de chuva, também tem outros detalhes em que estão sendo avaliados para a realização dessa partida. Mas a gente está aqui mostrando os detalhes dos treinamentos e também mostrando essa estrutura que o Aimoré tem aqui no Parque do Trabalhador, este campo em que agora os atletas estão realizando um trabalho reduzido. Eu tinha conversado também com o pessoal aqui, tem em torno de mais de 40 atletas do Sub-20 treinando hoje, portanto um grande número aí para o técnico Johnny Almeida e também toda a sua comissão realizarem os treinamentos. E é com ele que eu falei, o Johnny Almeida, técnico do Sub-20 do Aimoré, uma entrevista bem legal, em que ele falou sobre vários aspectos, sobre o gauchão, sobre as competições que o Aimoré está disputando, o início da sua trajetória à frente do Aimoré, e você confere tudo aqui agora, essa fala bem legal com o Johnny Almeida, aqui na Rádio Índio Capilé. Muito bem, torcedor aimorésista, estou aqui com o Johnny Almeida, técnico da categoria Sub-20 do Aimoré. Johnny, prazer estar falando contigo aqui na Rádio de Capilé. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Manuel. Bom dia, torcida do Aimoré. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí. Bom, Johnny, tu está começando a tua trajetória à frente do Aimoré. Sabemos que é um trabalho que está se iniciando, tem muita coisa ainda a ser desenvolvida, mas o que tu pode falar sobre esse começo à frente do Índio? Questão de estrutura, atletas, como é que está sendo essa experiência até aqui? A gente está fechando agora o segundo mês do ciclo, né, na preparação para o gauchão da Série A2. Já iniciamos com alguns amistosos e na Liga Serrana e no Gauchão Sulicamp, né? A gente encontrou uma estrutura bem bacana de treinamentos, né? A gente treina aqui no parque em dias de sol, onde tem 2 campos grandes e mais um campo pequeno para a gente trabalhar com os atletas. Quando chove a gente usa a estrutura da Aliança Botafogo lá, um espaço bem bacana para trabalhar fisicamente com os atletas. Encontramos um grupo muito jovem, né? Um grupo que é basicamente formado por 2007. Temos poucos 2005 e 2006. Tem o seu lado positivo, né, que a gente sempre trabalha com uma questão de deixar uma herança no clube, né? Então o grupo ele é muito qualificado. A gente vem conquistando bons resultados. Até então nós temos 7 jogos, 6 vitórias e 1 derrota no comando do clube, né? Então o que a gente passa para os atletas a gente tem uma estrutura de trabalho, conceitos, uma metodologia bem definida, mas no fim das contas o que conta é o resultado. Né? A gente tem que trabalhar, tem que desempenhar, tem que desenvolver, mas no final das contas, Sub-20, profissional, o que vale é o resultado. Então a gente está conseguindo aliar boas atuações, desenvolvimento dos atletas com o resultado. E é isso que a gente busca, né? Nós vamos ter 4 competições no ano e vamos buscar o título de todas elas. Bom, Johnny, tu teve uma experiência do outro lado do rio, a gente pode dizer assim, né, de muitos anos à frente da base do Novo Hamburgo. Agora tu atravessa o Rio dos Sinos e vem ao Aimoré. Como é para ti essa experiência de poder trabalhar nos 2 times assim, principais aqui do Vale dos Sinos? É uma experiência muito bacana, né? Eu passei 9 anos no Novo Hamburgo, ajudei a estruturar toda a base, né? Iniciei lá, era ainda uma escolinha e quando eu saio de lá é uma base de renome nacional, né? Então eu sou muito grato ao clube por tudo que eu passei lá, por todas as experiências vividas e me orgulho de tudo que eu construí, né? Até quando eu saio, eu tinha situações para ficar,
mas me alegra o jeito que eu saio, né, de ser bem quisto. E eu espero trazer essa minha valência aqui para o clube, né? Transformar também, acho que a base já é bem bacana no Aimoré, mas eu acho que a gente pode dar um salto de qualidade. E a minha ideia é essa, né? É buscar títulos, é buscar desenvolvimento de atletas, né? Elevar o nome do Aimoré ainda mais, né? Já tem um nome muito, né, conceituado no estado, mas é sim competir em Série A, é competir em nível de enfrentar os gigantes. Foi algo que a gente conseguiu do outro lado, né? A gente começou acreditando que dava para enfrentar os gigantes e depois a gente começou a vencê-los e depois se tornou um hábito, né? Então eu sempre falo para os nossos atletas aqui, a gente tem que trabalhar com fatos, né? E não com opiniões. Opinião, cada um tem a sua e a gente respeita, mas o fato que a gente escreve, os números, ele fica. Não se questiona, né? Então o que a gente quer no Aimoré é buscar título, é buscar o desenvolvimento de atleta e é elevar o nome do clube ainda mais. Bom, e agora falando sobre a principal competição, né, o Gauchão Sub-20 Série A2, o Aimoré tem essa missão de retornar à elite, que é algo tão importante para as categorias de base. Estreia contra o Guaíba, ainda com a definição das datas. O que tu pode falar sobre essa competição, sobre esse jogo de estreia, a importância de vencer no Cristo Rei, primeiro jogo em casa, de trazer os 3 pontos para casa? É um campeonato curto, né? São 6 jogos na fase classificatória, então a gente tem 3 jogos em casa e tem que vencer os 3 jogos em casa, né? É uma ambição que a gente tem. É óbvio que a gente vai buscar classificar, a primeira coisa de tudo, ir jogo a jogo e buscar a classificação, né? E depois buscar a melhor colocação possível, né? É um campeonato difícil, de tiro curto. Como a gente comentou antes, o nosso grupo ele é muito jovem, né? Ele é basicamente formado por atletas sub-18, né? Então, com muita qualidade, mas a gente espera, até então a gente vem desempenhando muito bem, mas espera que a gente não sinta a questão física nos jogos, a questão de experiência por pegar alguns atletas mais velhos, né? De sub-20, já estourando idade. Então a gente tem alguns atletas nesse sentido no grupo, mas o nosso grupo é bem jovem, porém muito talentoso. Então a nossa preparação ela foi muito boa, assim, a gente vem conquistando resultados, enfrentamentos contra equipes muito fortes, vencemos o clássico, enfrentamos o profissional em jogos onde, por exemplo, a gente não perdeu, né? Então nos deixa muito otimista para buscar a classificação e para buscar o acesso, né? E colocar o Aimoré no seu devido lugar. Bom, falando agora sobre o grupo B, que é o grupo em que o Aimoré está, né? Tem esses confrontos em casa, como tu havia comentado, mas também tem fora de casa. O último jogo contra o Rio Grande, que é uma viagem um pouquinho maior, mas também tem essa vantagem de enfrentar tanto o Glória quanto o Pelotas em casa, né? Que seriam viagens teoricamente um pouco mais complicadas, né? O que tu pode comentar sobre isso, assim, até essa sorte, podemos dizer assim, desse grupo da Aimoré em questão assim das rodadas desses confrontos serem dentro de casa? Eu imagino que vai ser um grupo muito parelho, né? Muito parelho, acho que o nosso grupo ficou bem forte. Então, tem que fazer uso dos jogos em casa para pontuar e não dá para negociar também fora de casa. Como é muito parelho, talvez vá se perder algum ponto, né? Vai haver troca de pontos, né? Então, não tem muito como a gente escolher viagem, né? Escolher adversário. É jogar jogo a jogo. Saber que os jogos em casa a gente tem uma obrigação maior de pontuar para chegar próximo do nosso objetivo, mas também nos jogos fora de casa a gente tem que ambicionar pontuar. A gente busca como eu falo para os atletas, uma carreira nesse meio, né? E esse meio é muito competitivo, cara. Então, independente de aonde for o jogo, nas circunstâncias que for o jogo, no final das contas o que importa é o resultado e a gente precisa trabalhar com essa pressão aí. Bom, finalizando a nossa entrevista, eu gostaria que tu comentasse um pouco em relação a essas outras competições que a Aimoré disputa, né? Muitas pessoas pensam, é o Campeonato Gaúcho que a Aimoré vai disputar, precisa voltar para a elite. Mas ao longo de toda a semana tem várias competições que o Índio disputa, né? Teve o Clássico do Vale, que a Aimoré saiu vitorioso, Liga Serrana. O que tu pode falar para o torcedor em relação a esses outros campeonatos, né? Essa série de jogos que a Aimoré tem? Sim, bom, nós temos o Gauchão Sulicamp, que a gente já está classificado para os matas, né? Já estamos classificados nos matas, então a gente já fez 3 jogos dessa competição ali logo que assumiu e vencemos os 3. A Liga Serrana, ele é um campeonato, é uma espécie de gauchão chancelado pela federação, né? É um campeonato muito forte, onde a gente conta com a grande maioria dos clubes que disputam a Série A. Nós já tivemos a felicidade de ser campeão do outro lado e vamos buscar o bi agora desse lado aqui, né? Com equipes muito fortes, né? Equipes de nível de Série A. E o gauchão, que seria o principal objetivo do clube, né? Do clube, mas o nosso objetivo é
chegar em todas as competições, é permanecer no topo em todas elas e disputar o título em todas elas, sem escolher adversários, sem escolher competição, né? Entendendo que a prioridade é o gauchão, né? Até porque esse lugar não é do Aimoré, o Aimoré é um clube de elite, então a gente pega essa herança de assumir o clube na A2, mas a gente tem também a oportunidade de daqui a pouco colocar o nosso nome na história, de recolocar o Aimoré no seu devido lugar, onde ele nunca deveria ter saído. E é isso, então a gente vai trabalhar com objetivos muito claros, a exigência muito alta, né? Mas também condizente com o potencial que a gente tem. Para fechar, gostaria que tu deixasse um recado para o torcedor da Aimoré, que acompanhe o trabalho de vocês, principalmente nessa busca da volta do Aimoré à elite do gauchão e também nas outras competições. Fica aqui o meu convite para a torcida do Aimoré, né? Eu acho que foi uma coisa que sempre me encantou quando a gente enfrentava, né? É uma torcida muito apaixonada, é uma torcida que acompanha, que lota estádio, que incomoda o adversário, né? E isso, cara, sempre me encantou quando eu vim enfrentar aqui ou quando eu assistia aos jogos. E o meu pedido é para que a torcida venha acompanhar, venha apoiar, porque nós estamos trabalhando muito fortes, muito sérios, comprometidos, né, com os objetivos do clube, e a gente sabe que vai passar por momentos difíceis, sabe que o nosso grupo é mais novo que os adversários, né, mas que para isso fica um legado para o clube, né, e a gente vai precisar do apoio da torcida nesses momentos de dificuldade, onde precisa aquele algo mais, precisa aquela força externa. A torcida do Aimoré, ela tem isso para dar, e a gente espera que ela abrace o time, que ela entenda que a gente está trabalhando, que a gente quer ser campeão, que a gente não quer simplesmente vir aqui passear, a gente quer colocar o nosso nome na história também do outro lado do rio, né? A gente já fez um caminho muito bonito até aqui e quer continuar percorrendo um caminho muito bonito. E para isso que seja muito abraçado e de mão dada com a torcida. Tá certo, pessoal, essa foi a entrevista com o Johnny Almeida, técnico da categoria Sub-20 da Aimoré. Agradeço por ter disponibilizado esse tempo para falar conosco, desejo muito boa sorte para vocês nessa trajetória que está se iniciando agora no Gauchão Sub-20 Série A2. Boa sorte para os atletas também e contem conosco aí para o que precisar da Rádio Índio Capilé. Obrigado, Emanuel, obrigado, torcida, vamos junto, vamos subir, vamos ser campeão. Um abraço. Essa foi a fala do Johnny, agradeço por ter participado aqui do programa do Momento Curumim, sempre o espaço aberto tanto para ele quanto para outros membros da comissão técnica da Aimoré, também atletas, conversarem conosco. E ainda conversei com o Borges, ele que é meio-campista, Lucas Borges, meio-campista que treina no Sub-20 e também no profissional do Aimoré, vai ser uma figura importante para este campeonato gaúcho Série A2, e ele falou sobre essa competição, sobre como foi essa experiência também no profissional realizando treinamentos, e você confere aqui agora a fala do Borges na Rádio Índio Capilé. Bom dia, os treinamentos estão sendo super bons, a gente está conseguindo encaixar cada vez mais o time, está conseguindo um entrosamento melhor ali na equipe, o treinador está conduzindo muito bem o grupo. E, bom, eu ter ficado um tempo treinando no profissional está ajudando muito na minha confiança, em poder executar as jogadas que eu costumava executar cada vez melhor. E tô confiante, cada vez mais confiante que o grupo vai conseguir desempenhar bem no gauchão. Bom, recentemente teve o Clássico do Vale, em que o Aimoré vence pelo placar de 2-1 na Liga Serrana, tu faz um dos gols. Como é para ti marcar em um clássico, né? É sempre um jogo diferente, tu conseguiu ter essa felicidade de marcar um belo gol. Não, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso, né, de todo o trabalho tá dando fruto, né, eu poder ter uma chance de conseguir finalizar e bem pro gol e conseguir dar a vitória pro grupo, né. Bom, e para fechar, gostaria que tu deixasse um recado pro torcedor que acompanhe vocês, que torçam para vocês ao longo do Gauchão Sub-20. É todo um campeonato complicado, mas que é importante que o Aimoré voltar à elite, né, Borges? Sim, claro. É muito importante a presença da torcida, né, para fazer o time, torcer pelo time, fazer o time desempenhar um bom futebol, porque a torcida é muito importante, deixa o atleta cada vez mais confiante, com a torcida torcendo junto por ele, né. Tá certo, esse foi o Borges falando conosco. Muito boa sorte para vocês ao longo da trajetória do Sub-20. Valeu. Valeu. Tá aí, pessoal, essa foi a fala do Borges. Também agradeço por ter participado conosco. E claro, estamos sempre aqui acompanhando a base do Aimoré, trazendo todos os detalhes
para você, como eu tinha comentado, um ambiente um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. E outra competição que o Aimoré está disputando é a Copa Agudo. É a 4ª Copa Agudo na cidade de Agudo, que fica aqui no Rio Grande do Sul. O Índio já fez 2 jogos contra o São José, acabou perdendo na Sub-15 pelo placar de 2-1, mas por outro lado no Sub-17 venceu por 2-1. O Índio tem essas 2 categorias que está na disputa dessa competição. E agora, para finalizar, só trazer alguns detalhes ainda sobre o Gauchão Série A2. O Aimoré tem esse confronto de estreia então contra o Guaíba no estádio Cristo Rei, que é da primeira rodada. Já a segunda rodada, o Aimoré joga fora de casa contra a equipe do Cruz Alta. Esse jogo vai ser lá em Caxias do Sul. Na terceira rodada, o Aimoré recebe a equipe do Glória no estádio Cristo Rei. Aí na 4ª rodada, o Aimoré tem esse dia de folga, podemos dizer assim. Na 5ª rodada, joga fora de casa lá em Veranópolis contra a equipe do Veranópolis e depois, na sequência, enfrenta o Pelotas no estádio Cristo Rei e ainda finaliza contra o Rio Grande fora de casa, buscando vaga então para a próxima fase. O Índio que tem essa missão aí de retornar à elite do Gauchão Série A2. Essas foram as informações dessa semana das categorias de base do Aimoré. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Muito legal esse trabalho que nós estamos fazendo, agora um pouquinho diferente esse ano, mostrando a estrutura das categorias de base do Aimoré e, claro, vamos acompanhando as partidas sempre na medida do possível. Você que tem uma empresa também, é dono de sua marca, tem o seu próprio negócio, pode divulgar o seu trabalho aqui na Rádio Índio Capilé, se inscreva no nosso canal no YouTube, como eu tinha comentado, e, claro, possa acompanhar todos os detalhes, tudo sobre a base, também sobre esse trabalho que nós realizamos e, claro, pode nos chamar nas nossas redes sociais, @RDIndioCapilé é o nosso Instagram e também no nosso WhatsApp, que é o 519-9489-8080. Nos chame lá para nós conversarmos e aí, quem sabe, fechamos uma parceria. Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo, também do nosso material. Tá certo, pessoal? Desejo a todos um grande abraço, um ótimo final de semana e fica aí essa imagem de fundo do campo do Aimoré aqui no Parque do Trabalhador. Valeu!